A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje, dia do Senhor, segundo domingo da Quaresma. E hoje nós vamos ver a transfiguração, hoje, transfiguração do Senhor, nesse dia maravilhoso, que eu e você vamos ouvir na Santa Missa, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, de 28 a 36. Vamos ouvir a palavra de salvação. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, passando os 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transfigurou-se seu rosto, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens. Eram Moisés e Elias, que apareceram em volta em glória, e falava da morte dele que se havia de se cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus. Viram a glória de Jesus. E os 2 personagens em sua companhia. Que maravilha. Quando estes despertaram, se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Poderemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Eles não sabiam o que diziam. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. E os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então, da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouviu? Enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho e os discípulos calaram-se. E a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, este evangelho você vai ouvir neste dia de hoje no santo culto da missa. É um evangelho que mostra a glória de Jesus. Eu já trouxe nesse canal refutando algumas seitas espíritas que afirmam que os mortos vêm de lá, no caso aqui, de Moisés e Elias. Eu já provei, já mostrei que esse evangelho é a glória da Jerusalém celestial, da vida eterna mostrada por Cristo aos seus discípulos. Exatamente o que prega, o que ensina a Santa Mãe Igreja. Que a igreja é o reino de Deus na terra. Então, aqueles que são os cabeças da igreja, sobretudo o Papa Pedro, lhe é mostrada a glória. Veja que a Sagrada Escritura diz que Jesus manifestou sua glória. Eles viram a glória de Jesus. E qual é a glória de Jesus? A salvação, que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Então essa é a glória de Jesus, que Jesus mostra para os seus discípulos, que transfigura essa glória. Veja, aqui estavam o quê? Em oração no monte, em uma montanha. Montanha, teologicamente na Bíblia, é a igreja. Teologicamente na Bíblia, é o lugar mais perto do céu. Por isso esse significado, né, teológico das montanhas na Sagrada Escritura, quando nós vemos, não é, Hebreus capítulo 12, versículo 22, vós vos aproximastes da cidade do Deus vivo, da montanha celestial de Deus, a Jerusalém. Então, meus irmãos, essa Jerusalém celestial, essa montanha, ela é, teologicamente falando, a representação, prefiguração da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é coluna e sustentáculo da verdade. Aqui mostra, meus irmãos, que os santos estão em comunhão com o Senhor. Então, Jesus mostra para os seus discípulos 2 santos na glória. Não é que os santos estão aqui. Veja, transfigurou-se.
uma luz, a resplendor da glória, da eternidade por dentro. Aquilo que Moisés disse ao Senhor, mestre, mostra-me a tua glória. E nesse exato momento, aquilo que Deus mostrou a Moisés, a sua glória, permitiu ele ver as suas costas. Agora os discípulos, sobretudo o Papa, vê a glória por dentro. E com Jesus, que apresenta a glória para os seus discípulos, para a sua igreja, com ele os santos. Porque Moisés e Elias, nada mais, nada menos, meus irmãos, está representando os santos da glória, que estão na glória, que estão com Jesus. Não é? Sabedoria 3.1 diz que os santos estão nas mãos de Deus, nenhum tormento os tocará. Então veja, eles aparecem para mostrar que a igreja dos santos, a igreja de Cristo, que é a igreja dos santos, está com ele. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, cada vez que nós descobrimos, que nós desenrolamos as páginas sagradas, tanto escrita como oral, nós percebemos o valor dessa igreja, o quanto ela é linda, o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é agraciada. Porque ela é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja vai. Essa igreja que vê a glória e que passa a anunciar essa glória, que é como da minha carne bebe meu sangue, vai para a glória. Como o próprio mestre em pessoa, sendo Deus, ensinou na sinagoga de Cafarnaum. E essa igreja passa a pregar, a anunciar a doutrina do mestre. E o mestre diz, quem ouvir a vocês, o ensinamento de vocês é a mim que está ouvindo. Garante à igreja a palavra de vida eterna, que anda com ela, assegura-se essa verdade dentro deste corpo místico. E a igreja que vai anunciar, ela leva os sacramentos, porque o evangelho não é outra coisa senão o anúncio dos sacramentos. Por isso nós vemos em Mateus 28, 19, ide por todo o mundo e fazei discípulo de todas as criaturas, batizando-os. Aí está. Então ela vai fazer discípulos, evangelizando, levando o sacramento do batismo. Do mesmo jeito em Marcos capítulo 16, versículo 16, ide por todo o mundo, versículo 15, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado. Aí está o batismo. Essa igreja leva os sacramentos. Essa igreja leva o evangelho. O evangelho é os sacramentos vivos que é aplicado na vida daqueles que se convertem. Que aqueles que se convertem recebem essa glória mostrada no tabor a esses discípulos, sobretudo as 3 colunas, Paulo fala em Gálatas, Pedro, Tiago e João. E eles agora levam essa glória mostrada a eles para cada um de nós. Por isso não existe salvação fora dessa igreja. Estamos vendo, meus queridos, que a palavra de Deus não deixa brecha para o inimigo. Não existe salvação fora dessa igreja. É uma igreja que prega até hoje os sacramentos. É claro que hoje entrou muitas seitas, né, com pensamentos marxistas, teologia da libertação, né, incredulidade, a visão anglo-maçônica que se espalha no coração dos padres de muitos clérigos dentro da igreja. Por isso, tem muitos clérigos dentro da igreja. Então nós vemos que a igreja, ela tem que anunciar os sacramentos. A igreja verdadeira de Cristo, ela é íntegra, sua doutrina é infalível. E eles que são fiéis, aqueles padres e bispos que são fiéis à doutrina, eles estão anunciando essa doutrina. Na primeira pregação do primeiro Papa, Atos capítulo 2, fala, a partir do versículo 17, que na primeira pregação de Pedro, a pregação de Pedro foi testemunhar o Espírito Santo, testemunhar Jesus, e logo veio o batismo. Como nós vemos no versículo 38. Arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome de Cristo para a remissão de vossos pecados. Vejam, meus irmãos, logo aparece a pregação a primeira pregação cristã do primeiro Papa Pedro. Aparece o quê? O sacramento do batismo. E assim recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo nos dá o Espírito Santo, mas o dom do Espírito é o crisma. Ali ele fala em 2 batismos, e recebereis, porque logo vemos no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos,
A partir do versículo 16, quando eles recebem o batismo, os apóstolos impõem as mãos, o crisma, para confirmar esse batismo. Vemos isso também em Atos, capítulo 19. Paulo batiza 12 homens, depois impõe as mãos para que eles recebam a confirmação do batismo e eles ficam cheios do Espírito Santo, é a confirmação do batismo. Antes de São Clemente denominar, não é? Quarto Papa da Igreja de Crisma, pós-batismo assim, por as mãos, a Bíblia já diz que quem nos confirma, o próprio Paulo fala que esse é o sacramento da confirmação. Quem nos confirma a nós e a vós é Deus. Através do sacramento da confirmação, diz 2 Coríntios capítulo 1. Então, meus irmãos, nós temos essa graça de sermos, de pertencermos ao corpo verdadeiro de Cristo, que não é cauda. O que é cauda, irmão Fábio? As seitas. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao verso 5. As seitas são contrárias aos sacramentos. Jesus manda, Jesus ordena que essa igreja vá sacramentalmente pregando o evangelho, fazendo discípulos através dos sacramentos, através do batismo, através do crisma, através da unção dos enfermos, como nós vemos no capítulo 6 de Marcos, versículo 12, eles iam e ungiam com óleo em nome do Senhor. E assim, ungir com óleo é o sacramento da unção dos enfermos, que nós vemos no capítulo 5, versículo 15 e 16 da Epístola de São Tiago. Aliás, do versículo 13 ao versículo 16. Ali fala o sacramento dos enfermos, da unção dos enfermos, e fala também do sacramento da confissão. E também a confissão. Capítulo 20, assim como o Pai me enviou, eis que eu vos envio. Aí está. Capítulo 20 de João, versículo 21, recebam o Espírito Santo, vão. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, vão, anunciem o Evangelho. Então Jesus manda anunciar o Evangelho. E o Evangelho anunciado, que Jesus manda anunciar, é um Evangelho que é 100% sacramentalmente. Os sacramentos. Como é que pode hoje alguém dizer, eu prego a palavra de Deus com a Bíblia debaixo do sovaco, ou pelo menos a metade de uma, e diz, eu prego o Evangelho? Nós vemos que as caudas, as falsas doutrinas, elas são antissacramentos. Elas são dessacramentizadas, dessacralizadas. Uma caricatura de Satanás, que veio para mentir, para roubar e para destruir. E que pregam falsamente, mentindo contra os sacramentos. Pregam contra a confissão, pregam contra a Eucaristia, que é Cristo vivo descido do céu. Pregam contra a unção dos enfermos, pregam contra o batismo verdadeiro. Só existe um batismo, é o batismo da igreja que veio de Cristo. Com 16 séculos de atraso vieram essas heresias dizer que é outro batismo agora. Quer dizer, 1500 anos de batismo verdadeiro. Surgiu Lutero, veio suas filhinhas dizer que agora esse batismo de 1500 anos atrás é falso. Efésios 4, versículo de 3 a 5, diz que só há um batismo. E eles agora começam a aplicar um segundo batismo. E nós vemos a diabolicidade entrar nos corações dos seres humanos. Então, meus irmãos, nós vemos hoje, aparentemente, uma igreja dessacralizada. Uma igreja dessacramentizada. Uma igreja que, aparentemente, parece não mais viver os sacramentos, anunciar os sacramentos, pregar os sacramentos. Parece que todo mundo já sabe que é o sacramento, não necessita mais falar dos sacramentos. Ninguém conhece os sacramentos. Digo por experiência própria, por evangelização. E não são poucos os anos que evangelizo. São mais de 16 anos de evangelização. As pessoas não conhecem os sacramentos. Você pergunta, vocês sabem o sacramento? Nunca vi falar essa palavra. Dirá conhecer sacramento igual aqueles do capítulo 19 de Atos. Paulo disse, vocês foram crismados e receberam o Espírito Santo. Aqueles 12 homens falam, nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. Veja, meus irmãos. Do mesmo jeito é hoje. Nem sequer ouvimos falar que exista sacramento. O que é isso? Meu povo se perde por falta de conhecimento. Oséias 4:6, mas é a ti, sacerdote, 4:6, versículo 4, que pedirei contas. Quem vai responder? Como diz a revelação de Garabandal. Estão indo para o inferno, bispos e padres, e levando uma multidão atrás. Por quê? Porque não falam mais dos sacramentos. Não existe mais ardor para falar na confissão,
para falar na Eucaristia não existe mais. Cadê os padres eucaristizados? Os padres que falam da confissão, que anunciam a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho na Bíblia é, como Jesus enviou sua igreja, anunciar os sacramentos. Fazer discípulos através do batismo. Capítulo 28, versículo 19, cito. E aqui eles viram a glória. Glória é essa, que se vive aqui na terra, quando se vive bem os sacramentos. Por isso Jesus vai dizer a Nicodemos, se não renascer da água e do Espírito, não poderás entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Jesus está falando do batismo. Sem o batismo, ninguém entra no reino. Meu amigo, como entrasse aqui aquela parábola sem as vestes? Não disse nada. Os teólogos dizem que aquela veste era a veste do batismo, a veste dos sacramentos. Sem os sacramentos ele foi amarrado e ele foi jogado no lugar onde há ranger de dentes e choros, porque ele não tinha os sacramentos. Então, meus queridos amados irmãos, que esse evangelho resplandeça a glória de Cristo no meu e no seu coração nesse dia do Senhor. Desperte você para viver a verdadeira fé. Conheça sobre os sacramentos, os 7, conheça a fundo. Às vezes as pessoas vêm pedir curso bíblico para mim, eu dou curso bíblico para eles. Eu digo para eles, vou falar sobre sacramentos, aí fica meio assim, quando sabe o que é sacramento, mas quando nós começamos a falar no primeiro, depois no segundo sacramento, elas começam a ficar extasiadas, impactadas, dizem, nossa, eu não conhecia os sacramentos na Bíblia. Dessa maneira que você ensina, doutrinalmente falando, dessa maneira eu nunca ouvi na minha vida, e elas são impactadas, transformadas pela força do Espírito Santo, que age poderosamente nos sacramentos. E a mudança de vida acontece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe, Maria Santíssima.